Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos no estudo do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje falando novamente sobre a culpa, a última lição sobre a culpa, a terceira delas. Vamos iniciar? A sexualidade é a área em que a culpa mais floresce na sociedade. Como pouco sabemos sobre ela, ficamos praticamente confinados às ideias e opiniões alheias. Nossa limitação de compreensão dos outros seres humanos se deve ao pouco ou a quase nada que sabemos sobre nós mesmos, ou seja, ao desconhecimento da nossa sexualidade. Por isso é que temos dificuldade de admitir a diversidade de sentimentos e emoções afetivas e sexuais. Confundimos constantemente a nossa habilidade para o sexo com a nossa capacidade sexual, por acreditarmos saber distinguir a diferença biológica entre macho e fêmea, julgamos conhecer tudo sobre o conjunto dos fenômenos sexuais que se podem observar nos seres vivos. Na atualidade, as crianças são introduzidas prematuramente na esfera dos adultos por inúmeras revistas, filmes, cartazes, fotografias e pela publicidade da televisão e do rádio, o que lhes provoca a malícia numa idade desprovida da lógica e do bom senso contra essa espécie de afronta sexual. Aberto a comentários, Oi. É interessante observar, né, que esse livro ele foi escrito em 98 e para a gente ter noção das ideias que Hamed traz para nós, né? Acho que se ele escrevesse esse livro hoje, ele traria muitas outras pontuações importantes que a gente observa nessa área das nossas vidas, né? Mas eu acho que se eu pudesse ficar com algum pensamento dele desse trecho lido, eu ficaria com isso que ele fala da nossa limitação na compreensão dos outros seres humanos, se deve ao pouco ou quase nada que sabemos sobre nós. Então, ele traz essa questão do autoconhecimento. Eu colocaria em todas as áreas. Aqui ele está vinculado à área da sexualidade, né? Mas eu traria isso para todas as áreas, porque pouco sabemos sobre nós mesmos, nós pouco estudamos, nós não temos um espírito investigativo daquilo que habita em nós, para a gente saber quem somos, para nós sabermos o que precisamos mudar em nós, o que precisamos mudar na nossa vida, até mesmo para a gente afetar de uma forma positiva e influenciar de uma forma positiva as outras pessoas. Que dirá se a gente pensar isso em relação à nossa sexualidade, à nossa afetividade, né? Principalmente que a gente vive, né, uma onda hoje em dia, e talvez há algum tempo, assim, do sexo pelo sexo, né? E isso afeta muito a gente não tem noção do quanto nos afeta enquanto espíritos imortais, né? Porque a sexualidade, inicialmente, ela é o nosso meio de reprodução, mas é também uma força que nós temos para que a gente consiga desempenhar a nossa vida, as nossas questões. E aí entraria a afetividade, que também traria uma sexualidade um pouco mais educada para nós, né? Emmanuel tem uma frase que eu acho muito bonita e que também se aplica para várias questões da nossa vida, que é não a proibição, mas a educação. E a gente confunde uma coisa com a outra, né? Você pensa que você ser uma pessoa espiritualizada, por exemplo, é, você não tem demandas na área sexual. Claro que a gente tem. A gente está encarnado, nós somos seres humanos, nós precisamos do afeto, nós precisamos dessa troca de energia também. A grande questão é a deseducação que nós temos nessa área, né? E o que prova essa deseducação é a própria sexualização da criança, e a gente vive isso, né? Se em 98 o Hamed já fala, imagine o que ele não falaria hoje, né? Que as crianças têm muito mais liberdade, e às vezes você vê estudos que trazem informações de que a criança tem acesso já à sexualidade a partir de 8 anos, 9 anos, já começam os estímulos, e como os pais às vezes não têm pais ou responsáveis, né, tutores das crianças, às vezes não têm muito controle do que a criança, inclusive, acessa via celular, né, que hoje em dia toda criança tem, né, Tássia?
Então, assim, não tem muito controle do que a criança acessa e a criança acaba trocando ali com os amigos coisas que a gente não faz nem ideia e dessa área, né? Então, assim, eu acho que o remédio colocaria muita coisa nisso, né, Tassi? Vou deixar você comentar um pouco agora. Não, Dani, é verdade. E eu não tinha percebido mesmo que o texto é de 98, é mesmo, é verdade. Né? E o quanto a sociedade como um todo, de lá para cá, me parece que vive alguns extremos ainda maiores do que naquela época, né? E é interessante pensar isso, que é muito pouco a gente se conhece mesmo, né? Então, que consequentemente a nossa visão sobre a sexualidade ela vem muito de fora, né? Tudo aquilo que a gente não organizou, não entendeu, não compreendeu por dentro, a gente vai permitindo que os outros, que a mídia, que as pessoas digam sobre nós, né? O certo e o errado, o que é melhor para a gente ou não é. E eu me lembrei de uma história muito bonita do Chico, que ele comentava com os sobrinhos dele, né? Que estavam ali no início da fase da adolescência, comentando algumas coisas sobre o sexo, né? Educando, tentando educar mesmo. E aí vem um dos sobrinhos dele e fala assim: Nossa, tio, mas em que era você tá? Como se fosse assim, o que ele estivesse falando fosse muito antiquado para aquele momento, né? E olhe lá, né? Porque muitas décadas atrás, muitas mesmo. E aí ele comenta isso, assim, filho, a gente está na era da consciência, já naquela época, né? A pensar como se fosse isso, né? Que o sexo também tem que vir com esse viés de eu tenho que tomar consciência, primeiro, da minha sexualidade, da forma como vou exercer e, sobretudo, dessa consciência mesmo em relação a mim, né, a minha educação, mas o que eu faço com o outro, né? Porque o outro não deve ser visto como um simples objeto de satisfação dos nossos desejos, né? Mas que como um ser que, como nós, ama profundamente, que é o melhor para si também, né? Então, que a gente possa fazer essas trocas bonitas, é bem o que você falou, não desvinculemos, né? Isso de agora que eu estou me espiritualizando mais, a sexualidade ou o sexo mesmo não faz parte da minha vida. Não, né? É um complemento muito importante, mas é sobretudo isso, como é que eu ando fazendo isso também, né? E muito se diz também sobre essa necessidade dessa educação e dessa sublimação, né? Quer dizer, é, à medida que vou evoluindo como ser humano também, a utilização dessa minha sexualidade, que é para tantas outras coisas, né? Como a gente bem diz ali, é, para a criatividade como um todo, para criar como ser humano, você está utilizando as suas energias sexuais, né? Então, é como você canaliza também tudo isso, não só para o sexo, né? Que seja, quando for para o sexo, que seja com consciência, mas também que a gente não viva sobre a influência e sobre a predominância disso na nossa vida como um todo, porque é perder também muito dessa diversidade que a gente poderia estar canalizando essa energia para outras coisas. Então, pensar muito sobre todas essas coisas. E isso que você falou das crianças, concordo também, né? Que ele bem pontua ali. É, há o acesso a uma sexualização cada vez mais cedo e muito se perde, né? Porque ali na infância, que é exatamente esse momento em que a gente consegue moldar um pouco mais o espírito, muito se perde, né? Porque traz características e traz coisas ali porque a gente sabe que somos almas imortais também, né, Dani? De um passado ali que poderia levar muito mais para frente esses conflitos, um pouco mais já a criança já mais amadurecida, ela toma contato com essa realidade muito mais cedo e esses conflitos são vivenciados de uma forma mais cedo e, consequentemente, apressada, quando ela ainda não tem discernimento, não tem consciência ainda suficiente, né? Quer falar mais alguma coisa ou a gente continua, Dani? E lembrando, né, Tássia, que esse período da infância é o período onde a criança está mais suscetível a boas influências, né? Então, talvez seria o melhor período justamente para a educação e para a renovação desse ponto na vida, na vida como espírito imortal daquela criança, né? Porque nós sabemos que a área da sexualidade é uma das que a gente traz mais pendências para todos nós, não estou falando exclusivamente de ninguém, mas todos nós, né? Então, esse período de renovação que é a infância é um período fundamental, fundamental para essa renovação, né?
Exatamente. Vamos continuar, né? E só falando, é exatamente isso mesmo. A gente traz um passado muito comprometido nessa área, porque veja, é um instinto básico, né? E como todo instinto básico, você vê que a gente vai aprimorando ao longo do desenvolvimento aí evolutivo que a gente vai passando, a ver pela sociedade, né? Pelos valores sociais em voga hoje em dia, ou seja, ainda estamos muito atrasados também nessa área, né? Vamos continuar. Desde cedo, os ensinamentos de valores éticos e morais deverão ser ministrados aos menores para que eles possam absorver inconscientemente, através dos gestos, atos, ideias e palavras dos pais, tudo o que necessitam para formar um padrão normal, psicossocial e psicossexual e emocional. Orientar, a nosso ver, não é a mesma coisa que educar. A educação sexual é assimilada basicamente na experiência de vida no lar, traz a marca o caráter distintivo e particular dos pais. Já a orientação sexual engloba métodos de ensino, informações e notícias transmitidas e ou aplicadas à criança pelos parentes, religiosos, professores, psicólogos, médicos e outros profissionais especializados. Ainda que os pais não tenham fornecido intencionalmente educação sexual aos filhos, mesmo assim, as crianças formaram hábitos, conceitos e ideias sobre o sexo, absorvidos no dia a dia da vida familiar, nos mais diversos exemplos que recolheram dos atos e crenças dos adultos. Noções, crendices, preconceitos e concepções já existem nas crianças, pois são frutos de suas existências pretéritas. Além disso, somam-se à sua bagagem espiritual as ocorrências e a aprendizagem da vida atual. É importante, no entanto, para desenvolver adultos maduros e ajustados psicossexualmente, fundamentar o ensino da orientação sexual sobre métodos pedagógicos e psicológicos de cunho reencarnacionista, pelos quais os menores são observados como almas milenares e educados sobre uma atmosfera de vida eterna. Em certas circunstâncias evolutivas, encarnamos como homem, em outras como mulher, e ainda em determinadas oportunidades de aprendizagem e de renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O fenômeno é análogo ao que se refere à área masculina, tanto quanto à feminina. Acho que pode parar por aqui, né, Dani? Aberto comentário. Interessante, né? Porque nesse primeiro momento, Hamed traz para nós de toda essa influência que o lar exerce sobre o aspecto sexual e afetivo nosso, né? Então, eu acho que cabe a reflexão daquilo que nós estamos vivenciando nesse cunho, quando aquilo que a criança observar, a docilidade, a fraternidade, o respeito, ou a agressividade, a grosseria, né? A empatia, a violência, tudo isso vai construindo nesse ser a visão dela sobre aquilo, né? E talvez uma repetição mais tarde também, né? Que nós somos frutos também do ambiente em que nós vivemos. Então, cabe a nós a reflexão daquilo que nós estamos oferecendo. E lembrando que também essas crianças já têm todo esse passado espiritual, né, Tássia? Que a gente está só contribuindo para isso também, né? Mas acho que mais importante do que o que ela já viveu, já vivenciou, já experienciou, talvez seja aquilo que nós podemos contribuir de bom ainda para a construção de um ser humano cada vez melhor, né? Porque é isso que a gente pretende aqui, né? Tudo gira em torno da nossa evolução, da nossa renovação, né? É isso que nós precisamos. E dentro disso também, hoje em dia, a gente observa cada vez mais novos conflitos, novos parâmetros nessa área, né? As pessoas cada vez mais também buscando uma liberdade interior, mas às vezes também não trabalhando tanto para essa construção de liberdade interior, né? Interessante refletir sobre isso. Essa questão que Hamed traz aqui por último, desse conflito entre o biológico e entre o espiritual que nós somos, é algo muito comum e cada vez mais comum, né?
Eu acho que foi num livro do Divaldo que eu li uma vez falando sobre essa questão e o quanto isso seria mais comum nos tempos vindouros, sabe? Acho que justamente por conta daquilo que nós falamos anteriormente, dessa questão da sexualidade ser um grande conflito dos seres que habitam o planeta mesmo, né? Não é especificamente de um, mas de todos nós. Então, eu penso que o autoconhecimento ele vai nos ajudar muito nesse sentido, até para que a gente não precise da validação de outras pessoas, né, Tássia? É muito triste você viver e você depender dessa autorização de outras pessoas para você ser o que você é. E a gente vê muita gente buscando isso, né? Eu acho que a gente precisa aprender a se respeitar, a se amar como nós somos, independentemente das questões internas que a gente traz, e ao mesmo tempo a gente ir tentando elucidar isso, né? E tentando transformar aquilo que não nos agrega e acrescentar coisas que nos agregam, que é esse processo de renovação interior mesmo, né? Se hoje nós estamos passando por questões nesse sentido, alguma coisa de aprendizado isso quer trazer para nós, né? Alguma coisa a gente está precisando renovar na nossa alma para que a gente esteja nesse processo, né? Eu penso dessa forma, pelo menos, né? Que a gente precisa buscar essa renovação para transformar essas questões em nós. É, e é bem interessante quando ele fala ali exatamente sobre essa educação sexual aos filhos, né? Porque é isso, e ele ainda coloca ali, né? Inconscientemente essas crianças estão absorvendo das mais diversas formas, né? Seja através das nossas palavras, dos nossos preconceitos, dos nossos gestos, do nosso ato. Então, as crianças estão ali o tempo todo sendo essa esponjinha mesmo das coisas positivas que a gente faz, mas também das coisas negativas, né? E eu acho que é sobretudo isso, né? Nesse papel de pais que a gente tem ou terá, nos mais diversos âmbitos sociais também que a gente convive, né? Que a gente possa ser esse, de fato esse bom exemplo, sabe? De que eu só consigo ensinar alguém quando de fato eu me transformo. Então, que todos nós também possamos pegar as rédeas da nossa vida e pensarmos sobre todas essas coisas, né? E sobretudo, como você disse ali, nos educarmos, né? Tentar, na medida do possível, sublimar também essa energia, canalizar também para outras coisas, também para outras áreas, e ensinar pelo exemplo mesmo, como essas crianças agora, nessa nova vida, possam ter uma experiência um pouco mais tranquila em relação a isso, né? Como bem disse ali Chico, estamos na área da consciência, então que possamos nós, primeiramente, sermos conscientes e então ensinarmos isso a nossas crianças, aqueles que convivem conosco também, né? E é interessante porque esses conflitos eles existem mesmo. Veja bem, né? O corpo, a alma, ela não tem sexo. Então, eventualmente eu venho como homem para fazer os aprendizados mais compatíveis com isso, depois como mulher, e vou intercalando, né? Quer dizer, nós já estivemos em todos os sexos e também carregamos conflitos de outras eras e de outras vidas e dessa também, né? Então, para aquelas pessoas que tenham esses conflitos na área da sexualidade hoje em dia, um convite muito bonito, e a todos nós, na verdade, né? Um convite muito bonito à renovação, à aprendizagem, como você disse, né, Dani? Aceitação. Aceitação de que Deus nos deu essa capacidade de ser quem somos por um motivo, né? E que a gente possa mesmo ir nos analisando, entendendo as nossas tendências. Eu achei essa última parte que você falou tão bonita, que é isso, que a gente não precisa de autorização dos outros para viver, né? Se a gente se observa profundamente, se a gente se aceita e se ama, então, consequentemente, poderemos viver a sexualidade da forma como a bem entendermos, né? Porque é sempre uma escolha pessoal mesmo. E não cabe críticas, não cabe julgamentos, porque o outro vivencia experiências que sequer a gente imagina, conflitos que sequer a gente às vezes supõe, né? E que está ali, dando o seu melhor, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso e, sobretudo, fazer essa ausculta interior de que vivencio a minha sexualidade da forma mais condizente com o meu espírito imortal
tá tudo bem, me aceito como sou, né? Independente de qual seja a minha escolha sexual. E que a gente possa ter essa liberdade mesmo. Que bonito é ser quem a gente é de verdade, né, Dani? Então, você tem mais alguma coisa a comentar ou prosseguir? Podemos seguir. Então, vamos lá. Independentemente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. Aí vem uma pergunta, um trecho do Livro dos Espíritos. O mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Não podemos nos esquecer de que o grau de responsabilidade deve ser sempre coerente com a estrada evolucional por onde transitam as almas. Portanto, os indivíduos responderão adequadamente por seus atos e atitudes e serão responsáveis somente por aquilo que conhecem, não pelo que ignoram. Devemos, assim, viver em paz com a nossa experiência sexual atual, valorizando o nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. Todos os seres são regidos pelas leis das vidas sucessivas. Cada um de nós está vivendo um aprendizado particular e único em todos os aspectos, e, obviamente, também na área sexual. Efetivamente, existem tantos níveis de entendimento e amadurecimento sexuais quanto indivíduos que os possuem. Não podemos determinar exatamente a extensão das dificuldades e das carências do conhecimento e discernimento de uma criatura em seu desenvolvimento afetivo, mesmo porque estamos na Terra a fim de aprender, e é através de nossos acertos e desacertos que ficaremos sabendo como agir corretamente nas experiências subsequentes. Acho que podemos parar por aqui e aberto comentários, né? É interessante, né? Porque às vezes eu fico refletindo sobre isso, né? Nós somos seres múltiplos, né? Então nós temos a nossa área psicológica, mental, afetiva, profissional e sexual também, mas é algo que ele é tão tabu na sociedade que às vezes a gente deixa, né, de pensar sobre isso e de refletir sobre isso, né? E é interessante porque Hamed traz para nós esse ponto de que é uma área que nós estamos em desenvolvimento também, né? Que é uma área que faz parte da nossa evolução e que vai ser aprimorada, que vai ser renovada, que vai ser usada também, né? Então, eu acho importante a gente começar a trazer mais sobre isso também, né, Tássia? Acho que do ponto de vista espiritual mesmo, como sendo algo normal, como sendo algo que faz parte da nossa existência, como sendo algo que precisa ser educado e que precisa ser aprimorado. A gente vê as pessoas falando sobre a mentalidade, né, sobre as questões mentais, psicológicas e tudo mais, mas dificilmente a gente vê alguém falando sobre essa área da sexualidade, né? Eu lembro agora do Andrei Moreira, que fala muito sobre isso, né? Ele tem, inclusive, livros que falam sobre a homossexualidade, sobre a transexualidade, sobre uma ótica espírita, livros muito bem fundamentados, que é importante a leitura, porque, como a gente vem falando desde o início, é algo comum na sociedade. Então, nós vamos aprender, ter que aprender também, né, Tássia, a construir não só a nossa sexualidade, mas a nossa afetividade de uma maneira saudável, com respeito, com dignidade a nós, com dignidade ao outro, né? Com uma construção de afetividade que seja também o nosso suporte para que a gente possa prosseguir, né? Outra coisa que me veio à mente agora, eu estava lembrando das questões que a gente sempre vê nas reuniões mediúnicas, né, Tássia? Você participa também? Então, só para a gente ter uma noção que as questões afetivas, eu colocaria quase como 100% do que a gente trabalha, né, Tássia? Às vezes pode ser com familiares, pai, mãe, mas
tem muita questão que é da área afetiva mesmo, que é marido e mulher, relação mesmo, né? Ou cônjuges ali, né? Que aconteceram situações e que pesam para esses espíritos e eles não conseguem muitas vezes desenvolver a própria vida no mundo espiritual porque estão presos a essas questões, né? Então, daí também a gente vê a importância do nosso, da nossa educação nesse sentido, para que a gente não venha, porventura, ser um espírito que esteja numa situação dessa, né? A gente não precisa, não tem necessidade da gente passar por isso, sendo que nós já temos condições de viver experiências mais educadas, né? Bom, E eu acho, Dani, que é sobretudo de fato isso, assim, nos educar, né? Então, ler mais livros, ler mais coisas em relação, de fato, a essa área sexual, para nos entender, mas sobretudo para entender o nosso entorno, porque é quando a gente se entende muito profundamente, quando a gente vê a complexidade de todas essas questões residindo dentro de nós, é que também a gente vai entender um pouco mais o outro, né? E esclarecimento, sobretudo, né? Conhecimento ainda. E tem muita gente hoje em dia falando sobre isso. O Divaldo também tem alguns livros que comentam sobre essa área sexual, para que a gente também possa entender os nossos próprios conflitos, mas também os conflitos que a sociedade como um todo vive, que os nossos parentes próximos vivem, né? Para que a gente também ganhe esse entendimento, ganhe essa compreensão, esse não julgamento, porque como bem disse Hamed ali, está todo mundo vivendo uma circunstância, uma experiência muito única, porque nós somos muito complexos, né? E como achei interessante você comentar isso das reuniões mediúnicas, porque é isso, né? É, a esmagadora maioria são questões afetivas, é o amor visto ainda de uma forma muito apegada, muito condicional, é o sexo muito vivo, assim, mas em seu estado ali mais um pouco primitivo, né? Então, que a gente possa, de fato, ir nos educando, nos conscientizando para que isso também não seja um problema, né? Para que a gente se liberte, liberte os outros também, para que a gente se eduque e também contribua para que seja um bom exemplo para o outro, né? E se sublimando, porque é isso. E quanto de afeto a gente perde? Tem uma das lições do Hamed nos Prazeres da Alma, em que ele comenta sobre o quanto a gente perde em afetividade por, às vezes, não conseguir nem essa proximidade, esse contato físico não sexual, porque as pessoas interpretam de uma forma, às vezes, pejorativa, né? Então, na sociedade em que a gente vive, esse afeto, ele ainda é muito restrito, porque a gente às vezes está com a cabeça tão contaminada sobre as questões sexuais, tão vivendo a flor da pele, no instinto, em que tudo acredita que é algo além, que é algo sexualizado, que perde tanto em afeto, que não pode fazer trocas afetivas, contato físico com as pessoas, com amigos mesmo, de desenvolver mais esse âmbito sob pena de acharem que pode ser outra coisa. Então, veja a sociedade em que a gente vive, né? E que para se quebrar um tabu, primeiro a gente se educa, primeiro a gente se conscientiza, primeiro a gente se esclarece e depois faz isso também ali ao nosso redor, né? Então, essas questões sexuais ainda vão ser por muito tempo, assim, imagino eu, um tabu, mas que vão pouco a pouco mesmo sendo quebrados por essa consciência, né, Dani? Por essa educação, por esse novo senso de que me educo, me transformo, sou capaz de vivenciar outros tipos de afeto, né? E vou me conscientizando, me esclarecendo. Você tem mais algo a dizer, Dani? não podemos prosseguir. Então tá. Podemos julgar a promiscuidade sexual moralmente errada, mas não podemos julgar o indivíduo promíscuo por desconhecermos sua necessidade evolutiva e seu coeficiente de maturidade. Na fisiologia, o denominado ponto cego é um local no campo de visão em que não há células sensíveis à luz. É nesse ponto que as fibras nervosas da retina convergem para formar o nervo óptico que transmite os sinais nervosos ao cérebro para a decifração em imagens visuais, transportando o significado deste termo fisiológico ponto cego para a área psicológica, poderemos fazer uma analogia entre esta lacuna em nosso campo visual com a nossa falta de visão íntima para ver as coisas como realmente são. Nossos pontos cegos interiores se prendem à nossa inexperiência, à nossa incapacidade evolutiva.
querer ser igual aos outros e nos comparar sexualmente indicam a ausência de peças importantes em nossa consciência profunda, o que nos torna incapacitados para perceber a extensão das leis divinas que regem a todos nós. Aberto comentários, né? Mais uma paulada na nossa testa, né? Hamed, ele é muito bom mesmo. Essa questão do julgamento, às vezes a gente tem muito, né? Mas talvez seja também porque nós ainda não nos observamos. Porque ou a gente já cometeu o mesmo erro, ou a gente pode cair ali na frente cometendo esse erro também, né? Eu acho que cabe a nós sempre a educação, a vigilância, a prudência em relação àquilo que a gente está vivendo e a constância dentro daquilo que a gente está construindo também, né, Tassi? Para que a gente consiga adquirir, talvez aumentar esse coeficiente de maturidade que Hamed traz para nós, né? Em questão de sexualidade, todos nós temos as nossas pendências, temos as nossas questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser melhoradas, transformando, né, a nossa afetividade em algo saudável para nós, saudável para aqueles que convivem conosco também, evoluindo, nos aprimorando, crescendo nesse sentido, e não é com julgamento que a gente vai chegar nesse ponto, né? É, na verdade, colocando as luzes sobre a nossa própria consciência, iluminando a nossa consciência, e então construindo, separando, avaliando aquilo que a gente pode manter, aquilo que a gente precisa transformar, e assim a gente vai melhorando, né? E diminuindo esses pontos cegos em nós, né? Eu acho que antes do apontamento ao outro, as questões do outro, é muito mais sobre aquilo que nós verdadeiramente somos, né? Não sei se você já estudou algo a respeito, mas na psicologia tem o Marlon Reikdal que traz isso para a gente falando a respeito daquela pessoa que tem um julgamento muito severo, né? Que é a puritana e tudo mais, né? E às vezes é aquela pessoa que tem mais questões na área da sexualidade que precisam ser trabalhadas. Então, vamos avaliar realmente, né, aquilo que nós somos interiormente. A gente não precisa se julgar também, o auto-julgamento também não é bem-vindo, né? Mas eu acho que o conhecimento sobre nós mesmos, sabe? A observação daquilo que nós somos e construindo em nós um ser humano cada vez melhor, não esquecendo desse ponto que é tão importante para nós, né, Tássia? E que, mas que ele é importante, deve ser trabalhado, mas a gente ainda negligencia, né? Então, que a gente consiga trabalhar realmente isso, né? E é interessante, né, Adriano, que eu acho que a gente vai sempre para extremos, a gente ainda não equilibra bem essa questão. Ou a gente negligencia, como você falou, não quero pensar a respeito, ou vive um extremismo de que isso é o ponto central da vida. E também não é o certo, né? Ou seja, a gente tem as diversas áreas da vida e a todas deve se dar devida atenção, mas nem negligenciar, nem tornar isso um tabu, um puritanismo, mas também não ir para um outro extremo que é o descontrole, que é só viver em função disso, que é ativar esse primitivismo que ainda reside também dentro de nós, né, em relação a essas áreas, de todo um conjunto de eras em que ainda vivemos muito fixados nisso, né? Então, sobretudo equilíbrio, né? Mas essa compreensão profunda de nós mesmos. Isso que você falou é bem verdade, né? Quando a gente fala dessas defesas do ego que são usadas, uma das mais comuns é a projeção. E nessa área sexual, por ser ainda é, muito constante ainda dentro de nós, né, é muito vivenciado. Então, isso que você falou sobre o puritanismo é muito verdade, né? Então, assim, que nos observemos, né? Se a gente está sempre julgando, se a gente está sempre interpretando os comportamentos alheios sexuais, se isso é uma questão muito vigorosa dentro de nós, que a gente saiba olhar, porque há questões sexuais aí a serem resolvidas, né? E é muito interessante sobre isso, de que pessoas, às vezes, que têm um julgamento muito sobre, nossa, olha que promiscuidade, muito provavelmente têm conflitos sexuais, ou muito provavelmente queriam viver ali inconscientemente isso, mas não se permitem também, por conta de uma série de tabus que tem dentro de si, ficam julgando a experiência alheia, né? Então, que a gente saiba se observar também,
porque nessa observação muito a gente vai entender e compreender sobre aquilo que a gente está vivenciando. Em relação a essa promiscuidade, né, esse julgamento que ele fala, que não julguemos essa pessoa, porque é isso, imagina, naquilo que a gente fala, a pessoa está vivenciando aquilo que é a necessidade dela para aquele momento. Então a gente não percebe também que a natureza não dá saltos em que uma pessoa em que isso é vivenciado de uma forma primitiva não consegue do dia para a noite sublimar isso de uma forma super adequada, né? Então, que a evolução também não dá saltos, a gente está ali progredindo e está dando o nosso melhor em todas as áreas. Então, que está cada um no seu patamar, alguns isso já é mais esclarecido, já é mais educado, já é mais desenvolvido, já é mais treinado, então isso já é mais assim, tranquilo, para outros não é. Então tá cada um vivenciando a sexualidade, as experiências à sua maneira, mas claro, que a gente saiba tomar consciência e responsabilidade cada vez mais, né, para que possa ir se compreendendo e se educando também, evoluindo também nessa área, né? E diminuindo os pontos cegos, que é como ele bem disse ali, né? Aquilo que a gente não viu dentro de nós, aquilo que a gente nem compreendeu que existe ali na nossa profundidade, sequer a gente vai poder olhar para isso, melhorar isso, né, Dani? Então, acho que é isso. Que a gente possa se compreender, se amar, se respeitar, se aceitar em profundidade como ser humano complexo que é, vivendo aquilo que está dando conta. Né, Dani, você tem mais algo a comentar? Tem uns 2 minutinhos. E lembrando também, né, Tássia, que a gente tem uma grande troca de energias nas relações, né? E a gente se alimenta com essa energia também, né? Então, porque a gente reflita sobre aquilo que a gente está nutrindo em nós em relação a isso também, né? As trocas de energias, o tempo que essa energia vai reverberar em nós, para que a gente pense nisso também na qualidade daquilo que a gente se oferece nesse ponto, né? Dani, isso eu também acho que é muito importante a gente comentar mesmo, assim, eles falam que é a troca mais intensa, né, de energias, é o modo mais intenso de troca de energias, e nisso, sobretudo como eu disse, Chico ali, né, a gente está na era da consciência, então que a gente possa tomar escolhas compatíveis com isso, escolhendo as pessoas, escolhendo os parceiros, vivenciando isso da forma mais adequada, para o nosso próprio desenvolvimento, para a nossa própria evolução, mas para o outro também, porque como a gente bem disse ali, é, e não só nos desencarnados, né? Quer dizer, os desencarnados, na verdade, são uma consequência dos conflitos que, como encarnados, a gente também vive, né? O quanto de rastro destrutivo, às vezes, a gente tem nessa área, né? De comprometimento, às vezes, de vidas e vidas em que a gente vai precisar voltar para resolver todas essas questões. Então, quando a gente vivencia uma sexualidade muito exacerbada ali, vivendo basicamente nesses instintos, a gente está comprometendo de algum modo a nossa vida e de tantos outros que sofrem a nossa influência, né? Então, sobretudo consciência, discernimento, educação e não repressão, né? A gente está aqui para se educar mesmo e para evoluir também nessa área. Então é isso, gente. Uma boa semana, que a gente possa repensar sobre tudo isso, trazer à tona algum desses conteúdos e trabalhar, treinar, porque é para isso que a gente está aqui também, né? É isso. Bom dia, boa semana. Então, Boa semana.